O dia do clássico Grenal 444 até que enfim chegou, e nesse vídeo a gente fala tudo sobre as duas equipes, a forma com que a direção do Grêmio tem se manifestado e algumas provocações ao Internacional, alguns atos inclusive de vandalismo que estão acontecendo em Porto Alegre nas últimas horas, tudo sobre o clássico Grenal neste conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, óbvio que a gente vai falar neste sábado, dia 8 de fevereiro de 2025, sobre Clássico Grenal, o clássico onde a bola rola às 9 horas da noite na Arena do Grêmio. Daqui a pouco eu tô indo pra lá, a gente tem toda a cobertura também dentro da Super Jornada Colorada KTO no canal do Baldasso. Eu também vou trazer e vou seguir trazendo, como tô trazendo agora, esses conteúdos aqui no canal, Lucas Dias Repórter. Então já deixa a tua força deixando o like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações por aqui, que dá uma força enorme pra gente seguir com o nosso trabalho. E lembrando, vai lá em kto.bet.br para brincar, para se divertir, kto.bet.br. Tu vai entrar no site, tu vai ver que tem várias abas com diversos jogos, futebol, basquete, tênis, esportes americanos, vôlei. Tem os jogos de hoje, tu pode ver só o que vai estar rolando de jogo hoje lá no site da kto.bet.br, tá? Tem aí Premier League, Copa da Inglaterra rolando. Tu vai em principais ligas, tem ali Paulista, Carioca, Gaúcho, Mineiro, Champions quando tiver, Copa da Inglaterra, La Liga lá na Espanha, Série A na Itália, Bundesliga na Alemanha, Paranaense, Catarinense, tem tudo lá na KTO. Entra na aba do Campeonato Gaúcho e entra no Grenal para tu fazer a tua fezinha, tá? Tá ali pagando 2.5 Grêmio, 3.05 empate, vitória do Inter 2.75. Tem ali também as odds para quem vai fazer gol. Aparece primeiro os jogadores do time mandante ali do Grêmio, então tem o Bright White, o Arezzo, o Nathan Fernandes. Lá, rolando a tela para baixo, aparecem todos os jogadores do Inter. Tu pode apostar nos escanteios, como vocês estão vendo na tela. Eu gosto de ir no Criar Aposta. E eu fui no Criar Aposta e botei vitória do Inter, que tá pagando 2.75, tá? Botei mais de 2.5 gols. Se tiver 3 gols, eu já ganho essa apostinha também. E ainda assim, estou descendo para ir na aba jogadores, para quem vai marcar gols. E tem ali os jogadores do Grêmio, como eu citei, o mandante aparece primeiro. O que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou no Wesley. Wesley para marcar. Aí tu pode botar para ele ser o primeiro a fazer gol no jogo, marcar o último gol do jogo, ou para só marcar. Tá pagando 3.1. Uma odd 8. Vitória do Inter, mais de 2,5 e gol do Wesley. E eu botei 10 pilinha para ganhar 80 e me divertir principalmente. Tu pode fazer muitas outras apostas lá em kto.bet.br. Gente, vamos lá. Vamos falar aqui desse clássico Grenal. Eu quero começar trazendo as equipes, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem à noite, mas eu reitero para quem não acompanhou, tá? O Inter deve ser escalado pelo técnico Roger Machado com o Antony no gol, Aguirre na direita, Vitor Gabriel e Vitão a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando, primeiro volante, mais à frente deve ser Thiago Maia ou Bruno Henrique, tá? A tendência é Thiago Maia, mas não dá para descartar o Bruno Henrique, porque o Thiago Maia jogou todo o jogo contra o Brasil de Pelotas, o Bruno Henrique era o único pendurado do Inter e nem entrou em campo, não teve nem minutos no jogo passado. Então pode ser que o Thiago Maia tenha jogado o jogo todo e o Bruno Henrique não, para que o Bruno Henrique jogue o Grenal. Do outro lado tem Wesley na esquerda, Alan Patrick centralizado e a outra dúvida, que para mim é a maior dúvida do time, entre Wanderson e Vitinho na ponta direita e o Borré no comando de ataque, tá? Esse é o time do Inter pro Clássico. E eu tava conversando agora com o Diogo Rossi, meu parceiro de debate raiz, debate da 7, setorista de Grêmio, torcedor do Grêmio, para saber um pouco mais sobre esse time do Grêmio, como que o Grêmio encararia o Inter hoje na Arena, tá? O time do Grêmio tá encaminhado, definido, tá? Com Gabriel Grando e não Thiago Volpe no gol, então o Grando começa no gol. João Pedro na lateral direita. Rodrigo Eli e Gemerson. Tinha uma dúvida entre Rodrigo Eli ou Gustavo Martins. O Eli é um zagueiro talvez de mais qualidade técnica, o Gustavo Martins é um zagueiro de mais velocidade. Então Rodrigo Eli e Gemerson a dupla de zaga. Grando no gol, João Pedro na direita, lateral direita.
Eli e Jefferson a dupla, e o Vieri improvisado na lateral esquerda, o Lucas Esteves que tá indo do Vitória pro Grêmio, tá numa disputa judicial para ir pro Grêmio, então não sabe ainda quando que chega, o Grêmio tá sem lateral esquerdo para jogar, o Vieri tá sendo improvisado ali, pode ser aí a possibilidade do Inter encontrar algumas jogadas, tá? No meio de campo, Dodi e não Cuéllar vai pro jogo. Dodi será titular no Grêmio e o Cuéllar começa no banco. Mais à frente, Vila Sante, Pavon de um lado, Aravena do outro, Cristaldo centralizado e Bright White no comando de ataque. O time do Grêmio do Gustavo Quinteiros definido para o clássico Grenal 444 de logo mais. A gente está sentindo no ambiente do Inter muita tranquilidade, tá? Tava conversando com alguns colegas que inclusive já estão lá na concentração do Inter, eu vou dar uma passada por lá. Ninguém da direção deve falar, se manifestar, enquanto do lado do Grêmio dirigentes têm falado, tá? O Guto Peixoto, inclusive, falou nas últimas horas, deu algumas entrevistas, e eu quero pontuar algumas questões. Primeiro, ele tá jogando todo o favoritismo pro lado do Inter. É um movimento claro do Grêmio, de talvez distensionar o seu ambiente e jogar uma pressão para outro lado, sabe que a imprensa vai repercutir essa fala, é normal, é natural, é do jogo, o Inter já fez isso, o Grêmio já fez isso, a gente sabe que isso não ganha Grenal, mas que acontece e que pode sim jogar, quem sabe, um tipo de pressão. Não sei se determinante para ganhar um jogo, mas pode jogar sim uma pressão pro outro lado. O Grêmio tá dizendo que o Inter é favorito, que tem um trabalho do Roger que já vem do ano passado, enquanto o Grêmio trocou de técnico e tem um técnico novo que é o Gustavo Quinteiros, que tá começando o seu trabalho do outro lado. Então, esse é o discurso do Grêmio. O Guto Peixoto também falou sobre a recepção a Roger Machado. É o primeiro clássico em que o Roger vai enfrentar o Grêmio dentro da casa do Grêmio, como rival. A gente sabe a história do Roger, que ganhou vários títulos, né? Foi multicampeão no Grêmio, vem pro Inter, faz esse bom trabalho, ganha o Grenal do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com o gol do Borré, 1-0 no Beira-Rio no finalzinho do ano passado, e agora vai pro seu segundo clássico como técnico do Inter, mas agora numa condição diferente, na casa do Grêmio. A gente lembra tudo que aconteceu, vandalizaram a calçada da fama do Grêmio, que tinha lá os pés e o nome do Roger Machado, a torcida do Grêmio se incomodou com ele ter ido treinar o Internacional, e o Roger disse que esperava ser bem recebido, e o Guto Peixoto falou que ele vai ser bem recebido, do lado da direção. A direção tem boa relação, o Roger foi técnico do Grêmio na Série B em 2022, o Guto Peixoto era vice-presidente do antigo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Então, tem uma boa relação ali, ele disse que ele vai receber, a direção vai receber bem o técnico Roger Machado, mas que da torcida não tem como controlar isso, e a gente sabe que a torcida do Grêmio está incomodada, provavelmente vai vaiar, e a gente sabe, não pode passar disso. Se passar disso, pode ter algo aí mais preocupante. Falando dessa questão de torcida, tá? A gente tem que repercutir aqui alguns atos que aconteceram nas últimas horas. Algumas faixas foram estendidas por Porto Alegre, por torcedores do Grêmio, em provocação a lideranças da Guarda Popular, que é a principal, eles não gostam nem que chamem de organizada, né, barra brava, como eles chamam, enfim, a principal barra brava, então, do Internacional, as lideranças dessa torcida foram provocadas por torcedores do Grêmio, tá? E aí faixas foram colocadas em Porto Alegre na última madrugada, torcedores do Inter foram até a arena na madrugada e jogaram uma tinta vermelha no muro, que não é nem pintado, ele é desenhado, é uma arte que foi feita no muro em frente à arena do Grêmio, e esse muro foi jogada tinta vermelha em cima desse muro. Então a gente já tá vendo um clima de animosidade um pouco maior dos dois lados nas últimas horas. Que não aconteça nada de mais preocupante, de uma briga, enfim, que isso fique... Eu não vou nem... Eu não concordo, mas eu acho normal. A gente sabe que isso acontece, infelizmente. Eu não sou a favor de jogar tinta no muro, de faixa, colocando coisas mais pesadas, enfim, mas eu sei que acontece. Eu não posso ser alheio em relação a saber que isso acontece, mas que não passe disso, que a gente não chegue a um vias de fato, que dentro de campo seja um jogo, um bom jogo, e que de fato seja um grande clássico Grenal 444. Deixa aqui nos comentários o teu palpite pro Grenal e também de onde tu tá falando. Teu palpite e de onde tu tá falando aqui nos comentários. E deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!